Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um KIC Porque. Hoje nós vamos falar sobre educação médica e eu não poderia trazer outra pessoa que foi, não vou falar que foi meu aluno, que senão eu vou me sentir mais velho ainda, entendeu? Mas que a gente trabalhou juntos lá desde a época do Instituto Ivo Pitangui e hoje está já com um projeto já de residência, já trabalhando com isso. Eu lembro de você entrando lá, cara. Você lembra de entrando? Eu já estava lá. Você já estava lá. Eu tô ficando velho, lá. irmão. Não, quem velho sou eu. Tô ficando velho. Então, assim, e aí eu não podia trazer outra pessoa que não, meu amigo Alan Bernac. Querido, seja muito bem-vindo aqui ao nosso KIC Porque. Cara. Pô, tamo junto. Tamo junto. Pô, se apresenta, fala o pessoal que não te conhece. Bom, meu nome é Alan Bernac, sou cirurgião plástico, formado pela Escola do Professor Pitangui, onde eu permaneci de 2006 depois já como médico, né? Como médico assistente e professor lá, até mais ou menos 2022. Foi quando eu saí de lá e hoje eu trabalho na Casa de Portugal, num projeto chamado Global Cirurgia Plástica, que eu trabalho com o Dr. Ricardo Cavalcante lá e a gente é responsável hoje, temos 18 alunos também. Então, assim, a educação sempre, né? A educação médica, essa semana eu explodi lá com ele, porque é isso também, a gente tem que cobrar. Especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro do Centro Nacional de Neurofibromatose, que é uma doença genética diferente, que eu sou referência no Rio. Entre outras coisas. Entre outras coisas. Vamos falar do currículo dele e acabou o podcast só no currículo. Bom, então, qual é a nossa ideia hoje, só para vocês saberem qual vai ser o assunto? Vamos falar sobre educação médica. Até que ponto ainda é relevante, não é? Você hoje, eu vejo que muitas pessoas procuram médico não mais pelo seu currículo, mas pelas quantidades de seguidores que tem, isso acaba sendo um ponto de relevância. Então, isso é uma coisa bem interessante de conversar. E aí o que acontece? Acaba a qualificação, isso eu vejo, Alan, uma coisa muito clara. Antigamente, você é de 2006, você estava aluno em 2006, em 2006 eu entrei como professor. Ou seja, como professor. Eu formei em 2005 no Instituto Pitangui. Eu entrei em 2008 lá, foi lá com o meu primeiro ano, foi em 2008 como professor lá. Então, a gente chegamos quase junto lá. Eu fiquei até 2023, até depois de sair. Por causa da pandemia também, houve uma grande queda, uma grande mudança em várias coisas no mundo inteiro. Aí acaba mudando todo o paradigma. Eu me lembro muito da época lá, das conversas que eu tinha com o professor. Quinta-feira eu ia lá para almoçar com ele, tinha lá, famoso conversar, sobre tudo. E ele gostava de falar sobre tudo. Sim, ele falava sobre tudo. Quarta-feira era o dia que ele ia lá e ficava, dava atenção, via os pacientes. Ele fazia questão de ver os pacientes. Ele achava ruim comigo porque eu não lia Dostoiévski em russo. Porque eu sou russo. Como é que você não fala russo? Eu falei, professor, porque eu não sei. Mas você sabia que eu estava numa cirurgia com ele uma vez e ele começou a falar em russo com a paciente. Eu falei assim, não acredito que esse cara está falando russo. E eu falei, que absurdo. Eu me senti um ignorante. Russo porque francês, italiano, alemão, inglês era normal. Ele resolveu gastar o russo com a paciente sedada, ou seja, ela não ia lembrar. Provavelmente, eu não sei se ele pensou isso ou não, mas ele resolveu gastar um russo ali Ele brigava comigo, como é que na minha cara, eu olhava para ele assim, o que eu falo, professor? Não, fica quieto. Eu falei, tá bom. Só isso, eu só acene, sorria e acene. É isso. Então, assim, hoje eu vejo que uma mudança muito interessante, eu queria começar até por aí, as pessoas perderam o senso de curva de aprendizado. Então, hoje que eu vejo, as pessoas fazem um cursinho no final de semana e acham que está pronto e ninguém mete a mão. Antigamente, o cara meter a mão num paciente, a curva de aprendizado era muito maior. Ele tinha que ter muito mais segurança numa determinada técnica, no procedimento que ele esteja aprendendo, até para depois ele colocar a mão no paciente dele. Como você vê isso hoje? Porque isso, para mim, tem vários aspectos de risco jurídico, mas como você vê isso hoje? Limark, eu acho que houve uma perda da vergonha. Entendeu? Antigamente tinham esses cursos de final de semana também, sempre houveram. Eu lembro de gente na Baixada Fluminense que fazia curso de final de semana, não vou falar nomes aqui, obviamente, mas que depois faziam suas próprias clínicas, prédios fora do grande centro, fora do olhar também. Eles faziam, mas se escondiam. Tá. Hoje em dia não se escondem mais. Fazem o curso, viram no dia seguinte e falam que eu sou especialista nisso, e ponto. E aí se vende de uma forma talvez melhor
do que um médico da minha idade se venderia, por exemplo, porque a gente foi formado com alguns valores e alguns pertencimentos e alguma vergonha até, às vezes, de se vender desta forma. Mas hoje em dia não existe mais isso. Eu penso que vocês a sua geração talvez foi uma geração de transição. A minha geração é do limbo. Exatamente. Porque... Entendeu? Você tem o médico que foi formado antes de mim, Sim. que é aquele do boca a boca, sei lá o quê. É um médico assistencialista. Isso, exatamente. Completamente assistencialista. Aí você tem uma sacerdócio, assistencialista. Aí você tem uma geração hoje que você vai aí dos 44, 50 anos de idade que perdeu esse... Não é que perdeu, eles acreditam nisso aqui. Mas querem trabalhar como outro. Mas eles querem trabalhar assim como qualquer outra pessoa. E a outra geração mais nova, que já foi formada no Instagram, entre aspas, que já se vende e já consegue colocar valores em coisas que, por exemplo, às vezes eu não dou. Eu vejo o seguinte, tinha até uma aula sobre isso, tem um curso que eu dou essa aula. A mudança do paradigma médico. Então, o médico antigamente era um médico. Eu falo sempre no passado porque mudou. Era assistencialista, pessoal, você confiava naquele médico. Era uma atividade médica, era uma atividade comparada ao sacerdócio, então de abnegação. Então, assim, o cara deixava do final de semana, abdicava do final de semana em prol de um paciente, alguma coisa. E ele não fazia isso, ele fazia isso pela assistência, pelo sacerdócio, pela profissão de ser médico. Então, assim, ele tinha alguns valores e que, obviamente, motivado pela confiança, respeito. Cara, vou te falar, no Rio, na década de 80, para médico não era pedido fiador em contrato de locação, porque o cara era médico e não era especialista, médico. Aí houveram vários fatores que modificaram isso. Proliferação de universidades, aumento da demanda para médico. Hoje a formação médica hoje é a formação caiu. Muito ruim. O acesso, a internet. Muito boas também, mas a internet entrou, então divulgou em conhecimento. Aí depois entrou rede social que piorou esse negócio. Então o conhecimento não está mais só no médico, então ele perde um pouco dessa aura de respeito em função disso. E você entra aí no mundo hoje empresarial. Hoje é o business. Sim. Então, hoje, o mundo empresarial na medicina, que está toda ela praticamente sendo verticalizada por grandes conglomerados, quer seja clínicos, quer seja hospitalares, que vão verticalizando essa operação, faz com que esse médico que não está vinculado a um grande centro, ele vai ter que remar. Sim. Porque ele está no meio de uma guerra entre os grandes centros, as grandes empresas médicas e os planos de saúde. Você tem três aí no caso. Você tem o plano de saúde, a rede, por exemplo, essa nossa aqui tem no Rio de Janeiro, que é imensa. Que são os centros empresariais. Os centros empresariais e o consultório. Então, assim, você é paciente... Os grandes centros de consultório, que agora o consultório também que os consultórios começaram a virar empresas. Isso. Uma coisa que eu mais faço hoje é M&A de consultório. Fusão e aquisição de consultório. Então, tem grande médico, eu quero ponto ali, vou comprar seu consultório porque eu quero a sua carteira de clientes, não mais pacientes. Sim, é cliente. Então, isso mudou. E aí, você tendo uma formação que pegou esse limbo de fato, você fica um pouco perdido. Lembrando que até muito pouco tempo, era pecado o médico ganhar dinheiro. Sempre foi. Pecado. Tinha que ser quase como um sacerdócio, padre, né? Exatamente. E hoje isso, não. Isso acabou. Entendeu? Relaxa. E aí acabou, isso não tem mais. Então hoje, o que eu vejo hoje muito claramente é isso. Então você tem essa mudança. Aí você entra dentro desses elementos todos, a questão da formação acadêmica. Briefing. O que eu considero como formação acadêmica ou como especialidade? Na verdade, um conjunto. Como é que se avalia o conhecimento? Conjunto de 3 elementos. Técnico, que aí é simples, é certificado. Você tem o RQE ou não. Registro de qualificação de especialista, você tem a especialidade técnica. Você tem a especialidade empírica, que é o número de casos tratados. Então, assim, o cara recebe... Experiência. Muitas vezes recebe título técnico como merecimento de tudo aquilo que ele fez. Vídeo professor. Honoris causa. Exatamente. Então, assim, a experiência, ela entra muito, no caso, a gente chama de experiência empírica. E você tem a experiência acadêmica, que são os fellows, que é participação em evento, o cara que é quase um pesquisador, de tão estudioso que é. Então, esse cara também é especialista. Só que aí entra num conceito. Beleza. Se eu tenho RQE, mas eu estou fazendo uma residência e hoje, a gente vê hoje a dificuldade, eu quero depois entrar nesse mérito das residências hoje, do cara não operar.
Então o cara opera muito pouco. E tem cirurgia que ele não opera. Mas o cara faz a prova e passa e tem o título. Ele é especialista só porque ele tem o título? Entende? Aí eu tenho o cara que só faz isso, só faz aquilo a vida inteira. Mais de 10 mil casos operados. Mas ele não tem título. Que passou o tempo, não fez o título. Ele também não é especialista por causa disso? Ou o cara que só estuda. O cara é estudioso, o cara conhece tudo. Mas número de casos razoável e não tem título. Ele não é especialista. Então hoje... esses três, ele determina, por exemplo, uma análise de processo, tá? E quando eu falo processo tanto judicial, civil, quanto no processo administrativo. O que eu vejo hoje é uma supervalorização do RQE, supervalorização. Inclusive, hoje tem vários princípios da especialização da atividade médica, onde não importa que se você faz bem ou não, você tem que ter o título para começar a pensar em fazer. Do que as análises dos outros elementos. Enquanto no passado, essa foi uma grande... Não se olhava isso. Se olhava exatamente formação acadêmica muito, muito forte. Onde você fez? Que escola que você fez? Com quem? A pergunta antigamente era, com quem você aprendeu? Com quem você trabalhou? Puta, isso é um predicado. Cara, aprendi, eu trabalhei com fulano. Então, isso. Fulano. Então, até hoje sabe. Eu me orgulho de com quem eu trabalhei. E encho a boca para falar. Hoje, irmão, as pessoas querem protocolo. A pessoa faz o curso no final de semana por um protocolo. Como é que tu vê esse negócio? E se cria novas especialidades, como medicina regenerativa. Medicina regenerativa, tem isso. Não, integrativa. Integrativa, na verdade, são só... Eu estava até conversando isso agora mais cedo. São só olhares diferentes e approaches. Né? Porque, na verdade, não deixa de ser... medicina, em primeiro lugar. Tecnologia, geriatria... Você dá foco em áreas que a gente chama de áreas de conhecimento comum. Então, o que é medicina regenerativa? Eu sei que eu estou estudando bastante essa área. O que é medicina regenerativa? O que pode ser também medicina de ortobiológico, enfim. É medicina que vai trabalhar mecanismos do próprio paciente, exógenos é que são de fora, daquele que são... Endógenos, isso. Mecanismos endógenos que vai fazer alguma parte de um tratamento, aí vai especificar. Se for na área da dor, porque onde tem uma aplicação muito grande, como um paliativo à cirurgia, não como substitutivo, paliativo, pode ser que funcione, pode ser que não. Ainda tem muito trabalho de pesquisa sendo feito. E na parte estética. Então, ele trabalha como regenerativa justamente porque ele vai utilizar de parte endógena, tipo plasma, sangue, gordura, medula óssea, e aí você vai utilizar isso aplicado a um determinado protocolo, células-tronco, aplicadas a um tipo de protocolo, que é isso que está sendo estudado, para provocar a regeneração celular ou vai provocar a aceleração de uma regeneração já natural que a pessoa tem, que todo mundo, se você cortar, você vai regenerar. Todo mundo sabe disso. Eu acho isso perfeito, a gente utilizar as tecnologias que a gente tem e o conhecimento que a gente tem em prol da gente mesmo. Mas assim, o que me mata é quando a pessoa trata uma coisa que está em conhecimento científico ainda, tem trabalho de pesquisa, com a certeza do resultado. Mas isso é a forma que se vende. A forma que se vende. Mas aí que pega. Aí o conselho está certo em bater. Porque você prostitui o mercado, sabe? Muito, mas hoje em dia você sabe disso. Você não, a medicina deixou de ser uma especialidade de meio. Passou a ser fim quase tudo. Passou a ser de fim quase todas as especialidades. Ou você dá o resultado ou o dinheiro de volta. Não sei se é bem assim, né? Você sabe muito bem disso. Essa é uma guerra que a gente tem há muitos anos. Só que mudou, né? Porque antigamente essa guerra estava no banco dos tribunais. Hoje está na rede social. Sim. Eu costumo dizer que assim, o peixe morre pela boca. E os médicos não são diferentes. Sim. Se o cara chega prometendo mundos e fundos, ele tem que entregar aquilo que ele prometeu. E não adianta ter um termo de consentimento que vai falar o contrário. Porque a oferta vincula mais que o produto em si, o serviço em si. Como entendendo tudo isso, você pegar esse jovem, colocar ele numa residência, que é o cara que vai botar no TikTok o paciente que ele tá pegando na residência e falar que é paciente dele. Sim, faz isso o tempo inteiro. Como é isso hoje? Como você lida com esses jovens hoje? Então, a verdade é que eu acho que o mais difícil e é o que mais tem que ser feito e que tem que ser trabalhado é transformar esse cara em médico. Boa. Antes de tudo. Boa. Porque geralmente ele chega e ele é o filho do doutor, ou é o fulano, ou é alguém... E ele não se preocupa em ser médico. Ele dá carteirada assim mesmo? Sim, Porque, por exemplo, uma vez eu peguei uma menina tirando... Imagina, olha o caso.
tá? Uma ferida na cabeça que tinha sido feita por um neurocirurgião que teve que tirar um pedaço da calota craniana do paciente, tá? Olha, né? O nível já de debilidade assim, psicológica que já está esse paciente. A menina pegou o curativo e fez assim, Wept. Eu falei, peraí, para, volta, finge que é sua mãe que você está tirando, por favor. Finge que você está tirando o curativo da tua mãe, entendeu? Finge que é teu pai, teu filho, entendeu? Entende essa pessoa como uma pessoa antes de você até fazer o que você precisa fazer, que é trocar o curativo. Essa humanização se perdeu, né? Completamente. E hoje mais... infelizmente, não que eu seja contra ter faculdade de medicina, a gente não tem capacidade de formar todo mundo, de formar como médico todo mundo que se forma. E nem de especialista. Que agora entra, a partir de, se não me engano, de outubro, agora segundo semestre entra a prova. Eu acho perfeita a prova. Entra a prova. A prova começa a ter validade. Eu acho perfeita a prova. Para o aluno de medicina ser médico, ele tem que fazer prova. Igual a AB, porque você tem bacharel de direito e advogado. Quantas faculdades de direito que tem? Irmão, é igual abre um McDonald's, depois um Burger King, uma igreja evangélica e uma faculdade de direito. É isso. O combo. De contabilidade. Nem tanto, mas assim caiu, tadinho. A contabilidade está caindo, entra substituto pro financeiro. Agora, direito é o combo. É o combo, entendeu? No todo lugar que tem, né? Entendeu? Então você precisa dar um jeito de monitorar ou melhorar essa condição. E eu acho que isso também, de uma certa forma, também é das faculdades de medicina. Que, principalmente, você tem as faculdades públicas, que são o mesmo número de públicas praticamente. Ainda é mas boa a faculdade pública? É porque tem bons professores, tem bons acadêmicos ainda tem bons caras formadores de coisa. Lógico que eles também estão na particular, tá? Mas não está muito politizado? O que você acha? A faculdade pública não entra muito mais nesse viés ideológico, político hoje? Não sei. Eu acho que hoje está tudo politizado, para um lado ou para o outro. Então, se a gente pegar para conversar sobre isso, a gente não vai conversar sobre outra coisa. Aliás, eu tenho acompanhado um cara, aliás, vocês estão vendo, siga o cara, é o Wilker Leão, que é um menino que fez faculdade de Direito. E ele, na tese dele, olha que coisa interessante. Ele levantou uma tese de que as universidades públicas estão sendo doutrinadoras de pessoal com uma vertente política. Mas espera aí, mas isso desde que eu sou, desde que eu sou da escola. Mas irmão, então, quando contam a história de uma forma, e eu chego, quando eu cheguei virei para minha professora de história e falei para ela que eu ia fazer medicina, aí ela virou para mim assim: mas Alan, você daria um ótimo jornalista. Mas olha só, uma coisa é todo mundo saber. O que ele fez? Ele entrou para estudar história, numa universidade de Brasília, pública. E o que ele começou a fazer? Ele começou a gravar as aulas. Só que ele se gravava, justamente para poder comprovar a experiência dele como aluno nisso. Cara, as coisas que aparecem é bizarra. Então, assim, eu não vou entrar no mérito político disso, que eu acho que está errado de qualquer forma, de um lado ou do outro está errado, tem que ser técnico. Eminentemente técnico. Mas hoje o que eu vejo é a deficiência no ensino do básico, a deficiência grande, porque as pessoas elas não pensam em como é que eu vou ajudar as pessoas com esse conhecimento. Elas pensam em como eu vou ganhar dinheiro com isso. E medicina é o sonho de consumo de muita gente, que as pessoas de fato acreditam que vão ficar ricas com medicina. Tudo bem. E não é isso? Não é. Mas se a gente for comparar, por exemplo, com um contador ou com outra profissão, um engenheiro, você tem possibilidade de trabalho muito mais fácil ainda. A profissão em si, médico, tá? Médico generalista, não estou falando de especialista. Especialista aí você já divide um pouco mais. Divide um pouco mais, né? Para o bem e para o mal também. Sim. Você consegue hoje ainda ser médico e ganhar um salário que seja suficiente para poder sustentar a sua vida. Não falta emprego para você. Não vai faltar. Vai ganhar 10 mil reais por mês. Isso. 10 mil reais por mês, vai dar 2 plantões. Ele vai ganhar. E tal, vai conseguir com esse dinheiro
sustentar a si próprio e talvez... E ajudar em casa. E ajudar em casa, Vai. ponto. Esse salário, ele é suficiente muito mais do que muitas outras profissões no básico. Você sabe que tem advogado que ganha salário mínimo. Tem advogado Uber, irmão. Tem advogado Uber, tem engenheiro Uber. Sim, sim. Não tem médico Uber. Ou pode ser que tenha, mas... 2030 é a previsão. Pode ser. Em 2030 pode vai ser chegar. porque a gente vai porque dobrar... o Uber vai pagar mais que o plantão. Cara, não, na verdade, a gente vai... Cara, em poucos anos a gente vai dobrar o número de médicos no Brasil sem a menor necessidade. A gente vai ter mais médico do que pacientes daqui a pouco. Sabe, vou te dar um dado estatístico interessante dessa área. Existem mais faculdades de medicina no estado de São Paulo que nos Estados Unidos inteiro. Exato. Entendeu? Que tem o dobro de população que nós temos. O dobro de população e tem, consideradamente, para muitos, a melhor medicina do mundo. Só para você ter uma ideia. Menos em no termos estado de São não em termos Paulo. de assistencialismo, não estou falando de SUS, não estou falando nada disso. Só São Paulo. Assim, você tem a maior tecnologia onde é. Quando você passa mal aqui, tem um câncer diferente, tu vai aonde? É isso aí. Só para você ter uma ideia. Vai para os grandes centros médicos. Exatamente. Vai para Boston, vai para Cleveland, vai para São Francisco. Acabou. E lá você tem menos faculdade que o estado de São Paulo. Então, assim, alguma coisa nós estamos fazendo errado. Agora, beleza. Estão tratando o médico como, já diria alguns políticos, né? Médico, um punho de sal, você tem em qualquer lugar. Um punhado de sal, tem em qualquer lugar. E lidar com esse público que sai dessa formação básica já massificada, onde o cara tem uma expectativa financeira altíssima, e ele vai para uma especialização não motivado por aprender. Ele vai para uma especialização motivado a como ele ganha mais dinheiro com aquilo. Eu acho que como é que você lida com isso? Eu acho, Limar, desculpa. Nada. Eu acho que falta uma matéria na faculdade de medicina, tá? E que é justamente livrar o médico um pouco, pelo menos o médico que eu fui formado, não sei hoje em dia como é que está isso, livrar um pouco desse peso de que a gente tem que exercer um sacerdócio. É normal querer ganhar dinheiro também. A gente tem que entender isso. Já tem marketing, tá? Tem marketing e administração nas faculdades hoje. Já entraram dentro. Já, não, por incrível que pareça, já tem. Eu acho isso legal, eu não acho isso ruim, não, porque a gente tinha que ver alguém caindo na rua e tem que entrar, né? Quando você tá no avião e alguém passa mal, né? Você não tem um médico dentro do avião. Na teoria, poderia ter. Poderia. Mas é melhor requisitar depois. É melhor requisitar e não pagar nada. É bizarro. É melhor requisitar e não pagar nada. Agora, voltando um pouco na questão da formação médica, acho que a gente primeiro tem que ensinar hoje o cara a ser médico. Depois ensinar ele, como você falou, que não opera, que sai de uma residência com um título e sem cirurgia feita, ensinar ele a operar. Tem que ensinar ele a pegar no porta-agulha, tem que ensinar ele a pegar na pinça. Eles não sabem. Não sabem, né? E às vezes sabem a teoria. Tá? Eu já tive aluno que ficava assim, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer isso. E ele do lado de fora da cirurgia. Agora tem que fazer isso, agora tem que fazer isso. Botava para fazer, não sabia. Você não acha que a judicialização atrapalha? Muito. Ou bota o medo do cara de aprender? Porque o cara bota o medo de errar. Porque se qualquer coisa que o cara erre, ele vai ser penalizado juridicamente, imediatamente. Cara, você não acha que isso prejudica nos cursos de formação? Ou o cara tá nem aí? Não, de formação não. De formação eu via muito isso. Tá? Muita gente que vinha para cá e não estava nem aí, como se o paciente não fosse dele. Entendeu? Isso é uma das coisas que eu vejo também. Ou seja, ele não tratava, ele era um paciente da instituição. Ele não se incomodava se o paciente era... Né? Eu vi médico terminando cirurgia com uma proposta completamente diferente da normal, porque ele queria testar. Entendeu? Como se o outro semelhante fosse objeto de teste. Então, ou como vítima. Na verdade, eles são vítimas, às vezes, de uns caras malucos desses. Então, eu acho que o primeiro é ensinar a ser médico. Segundo, ensinar a fazer o que precisa ser feito. A questão da judicialização, eles não estão nem aí, cara. Sério? Eu acho que os caras hoje não estão nem aí. Seus alunos, percepção lá dos seus alunos? A percepção hoje, não. A percepção dos meus alunos é o que eu preciso fazer, é o que eu preciso mudar. Eu acho que esse é o grande trabalho. Ele começa com a seleção de professores que você tem lá no curso, né? Tu vai chegar com a seleção de gente que pensa ou que tem a mesma filosofia que você. Tem que pensar igual a mim. É parecido, né? Você tem valores diferentes, você tem escolas diferentes. Não, mas na sua escola vale a sua metodologia. E você chama o professor e fala, olha só,
professor comigo, ele vai ficar com o aluno do início ao fim. Ele não vai delegar, isso não é sobre aviso, que você vai deixar o aluno sozinho na sala e vai tomar um café ou responder o WhatsApp. Eu vejo isso, por incrível que pareça, isso acontece. Eu não tenho dúvida que você vê isso. Isso acontece. Então, assim, não tem a menor dúvida. E as pessoas não entendem o porquê das coisas. Então, né? aí você acaba formando um cara pior ainda. Porque ele, literalmente, não tem outra palavra, ele cagou para isso. Exatamente. Desculpa. Ele não se incomodou com isso, então ele vai formar uma pessoa errada também. Uma das coisas que mais me incomoda nesses cursinhos de final de semana, é que a pessoa, ela, de fato, você disse muito bem, ela perdeu o medo do erro. E nem, assim, a judicialização, a possibilidade do cara ser preso muitas vezes, inibe a pessoa. Ela está olhando cegamente o dinheiro. Mark, uma das melhores aulas que eu já tive na minha vida, em aula de medicina mesmo, foi o primeiro dia que eu tive aula de medicina no Instituto Pitangui. Jamovitch? Professor Jamovitch. Ah, sabia. Professor Jamovitch. Ele pegou e entregou um livro de ética médica para cada aluno que estava ali entrando naquele primeiro dia. E ele me fez valorizar o broche que depois eu ganhei quando passei a ser ex-aluno do Instituto. Eu acho que não tem aula mais assim. Também não tem mais professor assim. Você sabe que foi um cara especial. Então, a gente tem que lembrar um pouquinho dele na hora que a gente fala, na hora que a gente vem, né? Ele falava... hoje... o que ele falava mesmo sobre... daqui a pouco eu lembro. Sobre que você tem bom senso. Ele falava de bom senso. Bom senso. Mas bom senso é fundamental para tudo. Até para saber se você tem capacidade de fazer aquilo ou não, você tem que ter bom senso. Mas você conhece alguém que diga, eu não tenho bom senso? Todo mundo acha que tem bom senso. Porque o bom senso é relativo. E o bom senso é completamente subjetivo e relativo. Subjetivo e individual. Então, cada um vai ter o seu. Eu vejo hoje, assim, quando eu penso hoje em curso de formação, e a importância da formação, hoje é claro para mim que os conselhos regionais e o Conselho Federal de Medicina, eles dão uma supervalorização à formação técnica, mas sem fazer uma análise do tipo de formação técnica que aquela pessoa tem. Porque, teoricamente, não cabe a eles fiscalizar, eu acho. Não cabe ao CRM fiscalizar. Eu acho que isso está muito mais na mão da ANB. Eu concordo, mas aí que está a questão. Quando você entra no processo ético, a presunção do médico é de inocência. Nunca. É o que diz a mesma coisa, mas não é nunca. Mas ele está sempre errado. Isso é o que é bizarro. Ou então ao contrário, você tem que dizer, não, eu não estou. Hoje em dia, você tem que se defender antes de você poder. Em tese. Num processo ético, que está lá no Código de Ética Médica, de que a presunção é de inocência, que a presunção médica, assim, o conselho ou a parte tem que provar que o médico errou. Ao contrário de um processo civil, onde pelo Código de Defesa do Consumidor, a relação objetiva, e o médico tem que provar que acertou. O que eu vejo, como vai ser analisado um processo, um julgamento num processo ético? Existe essa presunção, ela cai por terra, e o que vai determinar a queda dessa presunção é a especialidade. Um processo de um médico especialista, ele é julgado diferente de um processo de um médico não especialista. Mas você acha isso errado? Porque se você colocar lá em casuística, sei lá o quê, tal, talvez a única coisa que você consiga fiscalizar seja a parte técnica. Você não tem como fiscalizar a parte. Mas aí que está a questão. Eu saí da residência, eu fui de uma residência de cirurgia geral, onde a gente operava muito. Sim, e eram muitos residentes, eram 10 residentes do segundo ano. Mas, de novo, era e a gente operava pra caramba. Lembre-se, você, os seus, numa época... Hoje, assim, eu sou contra qualquer presunção. Eu acho que num processo não cabe presunção, cabe provas. Sim. Não presunção. Por esse lado eu entendo. Então, se o médico está sendo avaliado, ele tem que ser avaliado pelo que ele fez. Primeiro, ele sabe fazer? Ele tem que provar que ele sabe. Como é que ele prova que ele sabe? Fiz fellow, fiz curso, tenho muitas cirurgias nesse aspecto, fiz um curso técnico aqui, eu sou especialista. Ele tem que provar que ele sabe. Beleza. Segundo, então ele conseguiu comprovar. Segundo, ele fez certo.
Então, quando eu falo que ele fez certo, eu não vou olhar mais ele, olha a técnica. Olha o relatório cirúrgico, olha as fotos, vejo se ganho estético, se não vejo se aquela técnica foi aplicada de forma correta ou não. Isso eu consigo fazer a perícia. Indicada corretamente. Corretamente, se o paciente tinha condições de fazer daquela forma. Então, eu analiso o que ele fez efetivamente. Então, eu analiso o cara, se ele tinha condições técnicas de fazer, analiso o que ele fez, se ele fez dentro da técnica preconizada ou não. Depois disso, eu analiso o resultado. Porque quando eu analiso o resultado, eu vou analisar liame de causalidade. Aquele resultado é decorrente da atuação direta do médico ou é decorrente de um fator endógeno do paciente ou uma iatrogenia do paciente ou alguma coisa independente do atuar médico? E quando o médico consegue comprovar essas 3 coisas que você falou e o paciente fala assim, mas eu não gostei? Então, aí eu vou dividir as esferas. Numa esfera ética, que eu estou analisando um processo administrativo. Nesse processo, o que vai ter que determinar o julgador que é médico? Querido, eu só analiso se houve falha ética do seu médico. Não houve. Técnica, no caso. Não houve, absolvo, acabou. No cível, no defesa do consumidor, o que eu vou avaliar? A informação. Ele prometeu que ia te entregar isso? Ele prometeu que ia te entregar uma caneca preta? Porque ele pode ter feito certo, mas se entregou uma caneca amarela, não funciona. E aí sim, o judiciário não aceita uma parte está com problema e a outra está com dinheiro. Sim, não aceita. Então, assim, mas foi uma intercorrência, não importa. Ele ficou com problema e você com dinheiro. Isso não é certo. Então, ele faz a compensação. É isso que o judiciário entende hoje. Então, assim, para a gente poder evitar que haja essa compensação, qual é a única, a única estratégia é poder explicar para o juiz e falar, excelência, qualquer médico nessa situação faria a mesma coisa e teria o mesmo resultado. Não vai ser determinante para o resultado, porque o resultado independe desse cara. Independe da atuação desse cara. Se eu fizer dessa forma, você vai acontecer 2 coisas. Você inibe esse procedimento, ele não vai mais existir, porque se todo mundo fizer e só um vai ser condenado e outro não, você não tem critério lógico, então é loteria, então você vai matar aquele procedimento, com isso você mata a evolução da medicina naquele aspecto, ou então você vai cometer injustiça. Desta forma, eu consigo botar o julgador para pensar. E aí, quando eu colo, não significa que vai sair coisa boa, tá? Uhum. Lembrando, nós temos 18.800 juízes, cada um pensando de um jeito. Sim. Isso que a gente chama de insegurança. O julgamento não é técnico, né? Não. Isso é insegurança. Não. E outra, mesmo que eu tenha o laudo... falar em segurança jurídica hoje em dia. Mesmo que eu tenha um laudo de um perito falando que o médico está certo, o juiz não está preso ao laudo. Bacana, mas eu acho que ele errou. E acabou. E dá uma condenação. De novo, aí eu vou puxar para o nosso lado. Na minha cabeça, por isso que eu acho que eu dou aula muito em residência por causa disso, dou aula lá, tô em todo lugar, os alunos têm que saber disso. Porque os alunos sabendo disso, eles vão mudar a sua conduta, vamos lá, por várias razões. Primeiro, porque ele tem que analisar como empresário. E como empresário, você não pode tomar risco à toa, senão você perde dinheiro. Como médico, tu está botando em risco sua profissão e seu nome. Tu não vai fazer isso à toa. Mas você tem que entender do que está acontecendo. Eu acho hoje... pela minha experiência, o que eu vejo, o médico, quando ele está em formação, ele não tem uma janela clara do que acontece lá fora. Ele vai olhar, ele olha só um lado. O que o coleguinha dele está fazendo para ganhar dinheiro, o que eu estou fazendo para ganhar dinheiro, por que eu não estou fazendo isso para ganhar dinheiro também, sem ponderação de risco. Uhum. É só assim, eu quero resultado. E todo mundo só olha Instagram. Instagram é palco. Abrindo mão, isso. Palco, ninguém entende. Acho que o Instagram foi a pior coisa que aconteceu na medicina nos últimos tempos. Acho que nem o Facebook foi tão ruim. O Facebook a gente ainda era um pouco romântico. Assim, entre aspas, né, que eu quero dizer. A gente ainda tinha essa questão. Você acha que o médico que tem mais seguidor vale mais que o médico mais técnico? Você tem dúvida disso? Você então, sabe disso. Mas agora mim... quero saber quem sabe resolver problema. Não, e outra, quem conta caso triste no Instagram, né? Não tem caso triste. Não tem. Acho que as pessoas só contam vitória no Instagram. Exatamente. Então, você não sabe qual é a experiência do médico quando ele faz uma coisa correta e a coisa dá errado. E como é que ele lida com isso? Qual a experiência que ele tem para solucionar problemas, para fazer tanto tipo de outras coisas. E, na verdade, só vai ter esse tipo de experiência quem tem experiência.
Eu acho muito interessante essa questão de como o Instagram mudou a responsabilidade do médico. Como mudou a atividade. Cara, se você ver, o meu Instagram é toda hora alguém não médico chamando o médico de idiota porque não tá ganhando dinheiro. Você não tá ganhando dinheiro ainda como médico? Meu amigo, você não faz uma dessas 3 coisas. Ah, tá. 3 coisas que vão mudar a sua carreira médica. Você depende de plantão? Não dependa mais de plantão. Conquiste a sua independência financeira. Dê o seu grito de dependência. Você não tá fazendo isso, pô? Porra, eu vejo isso direto. Não, e o pior não é isso. Direto. É que o pior é que... E não médicos fazendo. Sim. Não médico. Não, o cara que é nunca, propaganda. O cara nunca enfrentou um plantão. O cara não tem ideia do que é. Não faz a menor ideia. Quando não tá, tem atores vendendo produtos cara, que não são comprovados. Então, assim, aí você bota o paciente nesse bolo, achando que aquilo é o normal, e se o meu médico não faz isso, o meu médico está errado. O médico está errado. Eu não vou nele. Não vai. E é isso mesmo. É porque ele não está atualizado. Não está atualizado. Pô, como é que o cara não faz isso? Se o cara não faz essa lipo de 6D, né? Vamos colocar exagerando para não caracterizar nada, ele não sabe fazer porque ele não está atualizado, ele não fez aquele cursinho do final de semana com o doutor que não é especialista, nada disso. Eu acho que essa questão do RQE, eu acho, voltando aqui ao assunto do RQE que você fala, que é o registro de especialidade, eu acho que a única coisa que o CRM realmente pode tomar conta disso, quem tem que fiscalizar é a AMB, a Associação de Médicos do Brasil, né? Eu acho que o RQE é um balizador. Eu não acho ele o principal. Não acho o principal. Não, eu entendo que você não acha o principal. Eu acho que ele é um balizador. Eu acho que você tem que ter... Ele é um objetivo. Exatamente. Você tem que ter... O que você vai fazer para ser especialista? Você vai entrar numa faculdade, num curso que vai te formar especialista. Pode ser que você não aproveite esse curso. A gente sabe de muito médico que não aproveitou, tem o título e não faz nada disso. Ou médicos que são cirurgiões que não operam, na verdade, e contratam um colega para operar. São ghost surgeon, isso a gente sabe que existe. E sem achar que isso seja um prejuízo ao paciente. Tá? Às vezes eu prefiro que o cara reconheça que não sabe, chame alguém para fazer. Não tem a capacidade de chame alguém para fazer, porque isso vai beneficiar o paciente. Concordo. Ele pode ser um melhor vendedor e um pior realizador. Eu vejo sim. E isso é bem importante quando eu me posiciono sobre RQE. Eu acho o RQE fundamental. Não que ele seja indispensável, ele é fundamental. Então, é uma busca, a pessoa tem que correr atrás disso. Isso é um ponto. Eu sou super a favor. Tanto é que todos os meus clientes eu falo, cara, tem que tirar título. Você sabe disso, você me escuta falando toda hora. Isso é um ponto. O que eu sou contra é que isso seja balizador do julgamento. Ah, não, mas Isso eu sou contra. Então, assim, o julgamento ele não pode se balizar se o cara tem ou não tem. Ele tem que se balizar primeiro se o cara sabe fazer ou não sabe, se ele fez foi certo ou errado, sem haver presunção. Esse é o problema. Então, assim, mas o médico já entra nos processos sempre com uma posição de inferioridade. Mas não era para ser assim no conselho. No conselho não era para ser assim, porque o conselho é técnico. O conselho, vamos lá, primeiro eu estou julgando por uma lei específica, que é uma resolução do Código de Ética Médica. É ali. Só comete delito se eu infringir algum daquele artigo, não Código de Defesa do Consumidor, não Código Penal, nada. É aquilo que está ali. Então, essa é uma questão restrita. Que eu estou sendo julgado por médico em delito ético. Delito ético. É aí que eu tenho que analisar. Aí você tem a presunção da inocência, você tem a ampla prova, você só pode condenar um médico se houver prova inequívoca de que houve uma falha. Inequívoca sem sombra de dúvida. Mas isso não está falando de ciência judiciário, não é judiciário. Só a parte técnica médica. Mas aí você está falando em processo dentro do CRM? Dentro do CRM. Que você fala de imprudência, imperícia. Exatamente, esses aí. Então, assim, imperícia e negligência. E negligência. Que são elementos de culpa. E para você ter culpa, significa que o cara fez o que não deveria fazer ou deixou de fazer aquilo que ele deveria ter feito. Ou não tinha competência para fazer, que é exatamente esses 3 casos. Mas eu vou analisar isso, e não pode haver presunção. Então, quando você presume que um especialista
é melhor do que o não especialista, essa presunção, você tem uma presunção de culpabilidade, que o Código de Ética expressamente veda. Então, esse é um ponto. Então, assim, eu acho que tem que ser importante. Eu já tive muitos médicos que receberam um processo e depois, olha só, médicos receberam um processo. Aquele processo foi determinante para ele começar a correr atrás do RQE e depois ele teve RQE. Então, você tem um cunho pedagógico também. Sim, é como se o RQE fosse um atenuador. É como se fosse, cara, você entende que o RQE é melhor para você ter mais liberdade, você ter conhecimento técnico comprovado. Conhecimento técnico comprovado. O cara, pô, eu entendo. Então, cara, você muda a trajetória do cara. Show de bola. Você muda. Então, você fez um processo ético-profissional. Ele pode fazer uma diferença positiva na vida de um profissional. Claro que pode. Uma vez que ele muda de conduta. Mas pensa de um outro lado aqui. Manda. Rapidamente. Eu que corri atrás do meu RQE desde o primeiro momento. Uhum. Eu não tenho que valorizar ele e também vender ele como uma coisa melhor? Como empresário? Como gerenciador da minha carreira, gerenciador do meu consultório? Sim, tem. Eu tenho que dizer toda hora, cara, eu tenho informação. Claro que tem. Porque não estou dizendo que o fulano não tem, estou dizendo que eu tenho. Tá certinho. Mas vamos lá. E faz parte de vender meu peixe. Isso. Claro, mas, de novo, nós estamos agora no âmbito de venda. Uhum. Eu estou em âmbito de julgamento. Saindo do julgamento e andando para venda, óbvio. Aí, na questão de venda, uma das coisas que a gente ensina as pessoas a fazer é isso. Você tem que valorizar aquilo que você tem de melhor. Então, cara, se você tem RQE, você se colocou num patamar diferente da grande maioria que fala sobre aquilo sem ter uma comprovação técnica de conhecimento que você tem. O que nós vamos fazer? Valorizar isso. Ponto. Isso é um fato. Tá. Isso é um salvo-conduto que você não tenha problema? Não, você vai ter problema. Mas é um facilitador de defesa? Porra, inegavelmente, claro que é. Claro que é. Mas ele não, por si só, não gera presunção. Não gera presunção. A única comprovação que você tem é que você tem conhecimento técnico daquela área. E por esse conhecimento técnico, aí segundo a resolução de publicidade, você pode fazer publicidade disso. Coisas de quem não tem RQE não poderia. Tá, mas eu não tenho RQE, eu sou médico ou médico ainda, e depois da prova, que vai ter agora, passando na prova, posso praticar qualquer ato médico. Isso é uma outra questão. Pode, mas qualquer médico mas pode. A gente sabe que pode, mas isso é uma outra questão que tem que ser revista. Você lembra do pode, o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. São 3 conceitos diferentes. Completamente. Eu só estou falando do pode. Mas isso é uma parada que tem que ser revista pelo CFM. Essa questão de que o médico pode tudo. Porque isso foi feito em 1960, por aí, você sabe disso. Isso é o princípio da especialização. Não, eu nem falo da especialização, mas assim, isso foi Se dado... o médico não pode fazer tudo, isso só vai aprender o especialista a fazer. Eu sei, mas assim, isso foi dado num momento que você não tinha médico no interior do Amazonas, você não tinha médico no interior de Roraima. Você não tem médico especialista no interior do Amazonas. Não, eu sei que não tem. Não tem. Eu sei que ainda não tem. Na comunidade ribeirinha não tem. Não precisa muito longe. Mas no interior do Rio não tem. Pô. Mas você precisa entender qual é a quantidade de médico por habitante que precisa existir. Médico, não médico especialista. Médico, porque se você torna... Já não tem médico. Porque aí tem a nossa dicotomia. Qual é a solução disso? Vou te explicar. Qual é a solução de não ter médico lá? Do meu ponto de vista. Hoje. O que você entende? Primeiro que nós estamos falando de médico, não estamos falando de médico especialista. Tá? Se eu coloco o princípio da especialização na atividade médica, eu matei o médico. Só serve médico especialista. Então, em vez de eu ter um médico para atender uma comunidade, eu tenho que ter 6. Identificar quais são as principais demandas e colocar especialista para cada um. Outra. Posso resolver isso? Posso. Mas eu vou mudar... Oferecendo 2 anos de mais medicina para esses caras serem medicina de família. O que é medicina de família? A gente está falando aqui de qualquer coisa. Sim, tá? Mas o que é medicina de família? Medicina de família é um conhecimento agregado, básico, para você dar suporte a uma família. Mas que é um conhecimento generalista. Continua sendo generalista. Continua. Beleza. Então, como é que você resolve isso, Limarque? Eu acho que as especialidades, tal como elas existem hoje, elas têm que acabar. De que ponto de vista quer dizer isso? Porque, por exemplo, eu posso ter uma especialidade que ela é correlata a 3 especialidades hoje. Exemplo, dor. Eu sou médico especialista em dor.
Tá. Dor eu vou ter elementos de ortopedia, anestesiologia, neurologia. Então, qual especialidade vai funcionar? Reumatologia. Qual especialidade porque dor não é especialidade, dor é área de atuação. Boa. Aí eu pego essa área de atuação e elevo ela à categoria de especialidade. Então, eu tenho um médico especialista. E subespecializado em dor, seria isso. Seria uma especialização à frente, inclusive. Mas aí, se a gente for resolver o problema como um todo, macro, a minha ideia é que vamos lá, eu terminei isso hoje, tá? Vamos falar hoje. Terminei faculdade de medicina. Sou médico? Não, tem que fazer prova. Fiz a prova, ponto. Já criei uma barreira de seleção. Tá bem, fiz a prova. Você quer trabalhar com o que agora? Quero ser médico generalista. Então, eu vou pegar essa é a especialidade que tem, dependendo, você quer ser generalista com foco em quê? Eu quero ser com foco você está defendendo, então, uma especialização do generalista. Eu estou defendendo uma especialização diferente do que é praticado hoje, que é por área de atuação segmentada. Uhum. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quem pode fazer blefaroplastia? Qualquer um, na verdade. Isso, mas qual especialidade a blefaroplastia está vinculada? Teoricamente, ela era vinculada à cirurgia plástica. Boa. Mas não é mais. Isso, então vamos lá. Aí entra a questão. Então, se eu sou oftalmologista e faço especialização em oculoplástica, não poderia fazer? Pode. Eu não sou especialista? Posso. Então, um dermato que faz cirurgia dermatológica e que tem essa especialidade, não poderia fazer? Hoje pode. Aí eu comecei a pegar algumas outras especialidades, falando, bom, essa área aqui, esse tipo de cirurgia... Mas não quer dizer que ele não possa, Limar. Na verdade, é a percepção do cliente, porque já não estamos mais falando de paciente, estamos falando de cliente, sim, quando ele chega e vai buscar o médico. Mas aí você entende, eu não vou entrar no mérito do paciente, porque o paciente vai pegar o médico para aquele que se destaca mais nas redes sociais. Sim. Essa é a forma. Beleza. Eu estou falando de julgamento. Porque quando eu vou botar esse médico que vai ser julgado por um evento adverso acontecido aquele procedimento, qual é a primeira pergunta que o julgador médico, conselho vai analisar? Qual a sua especialidade? Você é especialista nisso. Isso. E aí, se esse cara é um cirurgião plástico, o que ele vai falar para um cara que é oftalmo? Isso aí não é da sua área, irmão. Você não é cirurgião plástico fazer isso. Então, ele vai julgar de acordo com as convicções dele, porque a regra hoje é essa. Aí eu tenho cada juiz, né, também. Isso, aí entra na questão de novo, eu entro na questão da presunção, o que atrapalha o julgamento está aumentando as condenações de médico, o que inibe a atuação dos melhores, inibe. Você hoje se sente coagido a fazer alguma coisa ponderando o risco. Fala, cara, porra, fazendo, você dá muita dor de cabeça. Você fala isso. Hoje eu escolho o paciente que vai me dar trabalho ou não, a gente já sabe isso. Exatamente, só que hoje o garoto que está começando, ele não tem esse poder, porque tem uma conta no vermelho para pagar. O cirurgião com fome. O professor falava disso. Então, o animal mais perigoso da Terra. O falava disso. O cirurgião com contas a pagar. Então, assim, esse é o problema. Então, esse cara vai diminuir o senso de risco dele. Aí tá, como hoje a gente consegue solucionar isso, e isso não tem dúvida que vai acontecer, como já acontece, por exemplo, em outros países. Você hoje tem as especialidades, que são as grandes áreas de atuação, e você tem hoje as áreas de atuação que são especialidades também, mas menores, que é a segmentação. E aí, isso, ele não vai contra, mas ele vai a favor do princípio da especialização. Porque se eu estou pensando nesse princípio da especialização... Mas aí eu já entendi e concordo. Agora, você hoje tem um grande problema. Nós temos uma porrada. Não, mas na formação médica temos um grandíssimo problema. A gente não tem condição de formar especialista na quantidade e na velocidade que precisa. Que seja necessária. E aí eu vou começar a bater nos caras dando presunção de que o cara está fazendo errado. Não faz sentido, porque eu não tenho outra opção. É como se eu falasse, a única opção que eu tenho não vai funcionar, eu tenho que bater nos caras. É a única opção que tem, porque não tem a minha velocidade de formar especialista hoje, ela é muito reduzida. Por quê? Quantas vagas tem para especialista, para residência? Mas 2 vagas em um serviço. Aí você tem uma outra coisa também, é que voltando a pensar sobre também o médico também tem que ganhar dinheiro, você formar outros médicos nem sempre é lucrativo. Mas vamos sob algum ponto de vista, entendeu? O cara, vou montar uma escola aqui, para quê? Vou arrumar problema?
eu vou arrumar confusão, eu não tô nem aí, deixa pra lá e vou tal. Vou entrar nesse mérito. Você tá entendendo? Não é o que eu penso, eu tô dizendo o que Entendi. Vou te passar já passou aqui alguns mentores de médico, que exatamente houve uma grande mudança. Porque antigamente, pro médico aprender uma coisa com alguém, ele implorava pro cara assinar, pro cara ensinar ele, fazer um fellow para um custo. Hoje, era uma honra acompanhar alguns médicos também. Hoje isso mudou. Então, esses médicos sabendo disso, ou se cria a mentoria ou fellowship pago. O cara paga uma baba para fazer isso daí. Como é que a gente resolve essa questão? A transferência do conhecimento, ela não é uma garantia específica de que você vai perder mercado. Porque, de novo, não importa o que você faz, importa quem você é e como você faz. Então, você consegue aprender ainda em ter essa singularidade como um fator de diferencial de mercado. E você tem a sua evolução pessoal e profissional dentro da sua carreira. Então, você não é hoje o médico que era em 2006, você mudou. Você hoje tem uma área de atuação mais específica, você nichou em outras áreas. E isso faz com que você hoje não se compare com uma pessoa que esteja começando agora. Limar, que isso nós sabemos. Como é que o paciente percebe isso? Não, ele não percebe. Ele percebe na quantidade de seguidores. Então, aí entra um ponto que eu defendo fortemente. Estratégia de divulgação. Aí a questão é como você se divulga. O médico que se divulga querendo competir com os médicos mais jovens utilizando a mesma arma deles, ele vai perder. Porque ele não está valorizando o cabelo branco, não está valorizando a experiência. Então, ele tem que divulgar coisas que o médico jovem não consegue divulgar. Porque, e de novo, o público, ele existe. Ninguém hoje, vamos lá, um médico que opere muito, muito, muito. Ele vai operar... Ele não opera 300 cirurgias no ano, 350 cirurgias no ano. A gente sabe que tem gente que consegue fazer isso. Sozinho. Tá. Entendeu? Sozinho, não, pô, sozinho. O cara que vai lá e mete a mão na massa com um paciente com qualidade, ele pode até fazer, por exemplo, prótese de mama, vai fazer até 4, beleza. É isso que eu tô falando. Aí vai. É desse que eu tô falando. Então, aí vai depender. E ok. Zero tá, problema, zero, vai operar 600 por ano. Isso. Dá pra fazer. Mas é um. Então, mas segmentou. Sim, pra caramba. Mas se você pensa hoje, vamos botar... Porra, você hoje com 300 cirurgias, tu fica bem pra caramba e se matando de trabalhar. Sim, sem beleza? Dúvida. Ou você tem que aumentar o seu ticket médio. Isso. Se você aumentar o seu ticket médio, você vai diminuir a quantidade de cirurgias, que é o que todo mundo quer, e aumentando o valor agregado. E aumentando sua qualidade de vida. Isso. Então, você quer operar bem, ganhar bem e atender bem. Então, para você fazer isso, você chegou numa conta de 100 pacientes ano, onde você tem um ticket médio bom, um bom atendimento, uma boa experiência que vai reflotar, e você vai ter sempre 100 bons pacientes por ano. Certo? Maravilha. Beleza, chegamos ao ponto. 100 pessoas, irmão, não dá num bloco num apartamento, num prédio comercial, ou num bloco no seu prédio residencial. Então, não é a falta de pessoas. Isso que eu estou falando. Não existe concorrência quando você tem abundância de gente. Existe a segmentação. Então, nós não estamos brigando por... se o cara atender, vai me tirar a gente. Não vai, porque tem muita gente, tem públicos diferentes, com áreas diferentes. Então, enfim. E aí você vê, você está fazendo essa conta rápida aí, que é simples. Simples, é. Tá? Aí o cara com 5 anos de formado fala assim, experiência em 5 mil casos. O que eu faço? Então, claramente ele está mentindo, porque se eu divide a conta, ele não chega nessa. Nós estamos falando de pessoas, assim, dentro de uma lógica idônea. Então, assim, não vai dar para com mentira. Mas o cara que está formado há 5 anos e que ele já conta uma história que você sabe que não é compatível, a gente consegue fazer vários desafios públicos, colocando a sua história e falando, cara, como eu que cheguei aqui nesse tempo todo com essa quantidade... Hoje você consegue... pegar o... Mas aí eu estou falando da outra coisa que você não faz, que é processar o médico. Né? Não, foi a opção que você fez na tua carreira. Longe de mim questionar isso. Posicionamento, segmentação. Um advogado consegue virar pro juiz e falar assim, no Instagram dele, ele divulga isso. Isso é sempre uma coisa ruim para o médico quando isso acontece. Claro que é, isso é usado contra. Mas assim, uma das coisas que a gente faz hoje é verificar o Instagram do médico. Eu não consigo fazer gerenciamento de risco sem analisar como ele divulga o trabalho dele, como ele capta o paciente. É muito fácil captar o paciente. É só você prometer resultado.
Mas hoje em dia eu não vejo eu não consigo ter tanta captação em Instagram. Porque você faz o certo. O meu Instagram é mais para confirmar e é um Instagram de validação. Validação do que coisa. Eu escutei falar dele, dei uma chegadinha no Instagram vi que ele é real. Mas isso é métrica. Porque aí você entende porque hoje na formação estão tendo marketing. Porque isso é métrica. Se você tem uma métrica hoje e que você vai fazer a métrica de venda online, a métrica é diferente de validação. Você tem outros requisitos. Aí você tem que ter uma estratégia focada nisso. Se a sua estratégia é de... Por exemplo, eu no seu lugar, eu te falei isso, eu valorizaria minha carreira profissional, teria uma métrica de autoridade. Nessa métrica de autoridade eu teria determinados tipos de serviço ou produto, que eu conseguiria botar uma métrica acessória de venda através disso, para que eu possa, reforçar da minha métrica de autoridade, fazer captação. Então seria uma coisa junto com a outra. Então não seria só uma, nem só a outra, seria uma coisa vinculada. E aí eu me segmentaria também, não só na venda, mas principalmente no tratamento de intercorrência. Onde esse público mais jovem que está operando, que tem uma chance de errar muito maior, ou de gerar resultados insatisfatórios, eu faria uma publicidade focada. A gente já falou sobre isso. E é bem interessante, porque a gente tem disponibilidade de tempo, né? E conhecimento suficiente. Científico para poder resolver problema. E você deixa o pessoal... É o famoso seguinte, você deixa o pessoal no mato, fazendo a picada no mato, para fazer o caminho, e aí você nesse caminho pavimentado por ele, você vai seguindo, pegando aquilo que não funcionou bem. E acontece e está aumentando drasticamente esse número. Eu lembro que eu fiz isso durante um bom tempo lá no Instituto Pitangui. Eu era acaba o reoperador, né? Isso acaba sendo o diferencial. paciente não ficava satisfeito. Ó, já avisaram aqui que o nosso tempo... O pessoal já está acabando o nosso tempo. A gente nem falou nada ainda, cara. Aí, tá vendo? É isso, bate-papo, meu amigo. É assim. E a gente vai trocando ideia. E aí, uma coisa interessante que eu quero deixar para vocês é que insight você teve dessa conversa? Que coisa que você pode pegar e utilizar disso, falar, cara, isso aqui faz sentido nessa área, isso não faz sentido. Eu acho assim, vou dar o meu resumo. Formação técnica fundamental. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Sempre foi assim também, né? Então assim, se a coisa, isso aí te resguarda em processo, resolve em tudo. A gente viu que não tá difícil empreender na área da saúde, buscar bons cursos de formação. Então, assim, saber que você está nessa área, que você está ajudando hoje com essa filosofia a novos médicos numa área altamente concorrida como cirurgia plástica, cara, você é um desbravador. Mas sempre foi, né? Pô. Sempre foi. Eu acho que o mais importante mesmo na verdade, talvez o cliente, né? Porque hoje em dia não é mais paciente, é o cliente saber procurar. Né? Saber procurar, saber aonde vai e tal. Mas como você não tem como formar essa opinião para o próprio paciente que vai procurar, então a gente fica refém da vida e dos Instagramers e dos Instagrams e dos TikToks e disso tudo. É uma pena. Eu acho que a gente ainda vai... Eu acho que a gente está vivendo um momento de pêndulo, sabe? Sim. Eu acho que é um momento de pêndulo. A gente está indo muito para esse lado. E acho que daqui a pouco a gente vai conseguir que esse pêndulo retorne a um pouco mais de normalidade. Chega a um ponto de equilíbrio, onde a gente consiga ter a parte técnica, a parte de divulgação andando junto. Eu não sei quanto tempo vai levar esse pêndulo a voltar. Eu acredito que em 10 anos. Ou então vai acontecer o contrário. Vai mais. Eu acho que acelera mais. Você vê que a judicialização bateu recorde de 2023, 2024 a 2025. O que não está errado. O paciente não está errado em judicializar também. Você tem que perguntar sobre isso. Se a gente analisar o marketing e judicialização, não, claro que não. Porque o marketing promete resultado, o cara não entrega resultado, aumenta a judicialização. E outra coisa, a pessoa tem direito de processar. Claro. É o direito do... Ainda mais se ela não teve aquilo que foi prometido. Ainda mais isso. Até porque o cara não poderia prometer, porque ele sabia que não ia entregar. Então ele cometeu 2 erros. Isso é um outro problema. Isso é um 2 erros. Pessoal, querido, muito obrigado. Valeu cara. mesmo, tamo junto. Lembra do... @PlásticaCast e no YouTube também, Plástica. É porque o Alan, gente, preste atenção aqui. Eu sou desbravador nisso, cara. Ele tem um podcast, foi ideia minha. Eu tenho que dar seguimento à segunda temporada, mas tem vários episódios legais de bastante gente com muita informação também. Boa. Fala de novo, pessoal. Ô, Joey, coloca na legenda isso, hein, Joey? Não esquece de botar na legenda lá. Qual o canal? @PlásticaCast no YouTube também. youtube.com. Boa, Plástica Plásticacast.
Muito, muito bom. Aí, ó, tá vendo? É isso. Meus amigos, informação com qualidade, insight para você começar a gerir sua carreira. Se você sabe onde fazer um curso de cirurgia plástica, também já sabe que tem um lugar para você começar a ver isso daí de qualidade, referência e mudança de paradigma, que é o que nós temos a oferecer para vocês. Espero que tenham gostado do nosso episódio. Nos vemos no próximo. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.